Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. O assunto de hoje, vetores. Vamos lá. Grandezas físicas. Mas o que são grandezas físicas? Tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser comparado, nós chamamos de grandezas físicas. Exemplos, comprimento, massa, tempo, né? Área, volume, temperatura, densidade, né? E assim vai. Essas grandezas podem ser medidas, essas grandezas podem ser comparadas, né? Por um padrão. Então nós chamamos de grandezas físicas. Muito bem. As grandezas físicas, elas são divididas em dois grupos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? Mas qual é a diferença entre essas duas grandezas? Então vejamos. A grandeza escalar, ela é expressa dessa maneira. Veja, um valor numérico mais a unidade de medida. Nenhuma outra informação será necessária, somente isso aqui, o valor numérico mais a unidade de medida já está representando uma grandeza escalar. Exemplos, vamos lá, temperatura. 25, né, um valor numérico, graus Celsius, a sua respectiva unidade de medida de temperatura. Veja que não é necessário nenhuma outra informação. A massa, 25, valor numérico, quilograma, a unidade de medida de massa. Tempo, também é uma grandeza escalar, 25, nesse caso, valor numérico, segundo unidade de medida. Então, quando você expressa um valor numérico mais a unidade de medida e não é necessário nenhuma outra informação, essa grandeza é chamada de grandeza escalar. No entanto, existem outras grandezas, tá? Que não basta fornecer somente o valor numérico mais a unidade medida. É necessário mais uma informação. Então, veja, você precisa fornecer o valor numérico mais a unidade de medida, mas não basta, é necessário mais alguma coisa. Mas o que seria esse mais alguma coisa? O que nós chamamos de orientação espacial. Ou seja, essas grandezas necessitam a direção e o sentido, né, para que a informação seja completa. Professor, me dá um exemplo? Sim, vamos dar um exemplo. Se você pedir para um amigo seu, eu quero que você corra com uma velocidade de 5 metros por segundo. Veja que ele sabe o quanto ele tem que correr. Mas aí vem a pergunta: para onde você quer que eu corra? Em que direção? Em que sentido? Estão vendo? Então essas grandezas, elas necessitam de uma orientação espacial, ou seja, eu preciso fornecer a direção, eu preciso também fornecer o seu sentido. É isso que difere uma grandeza vetorial com a grandeza escalar, correto? E aqui tem também uma observaçãozinha. O valor numérico, quando vocês forem expressar, né, uma grandeza vetorial, não pode ser negativo. O valor numérico sempre é dado positivamente, né? Então, nós afirmamos que o valor numérico tem que ser dado em módulo, né? A expressão módulo de um número, você sabe que o módulo de um número é um número sempre dado positivamente. Então, na grandeza vetorial, o valor numérico tem que ser positivo. Então, essa expressão, valor numérico e unidade de medida, nós dizemos o módulo da grandeza vetorial, também chamado de intensidade. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Grandeza vetorial. Esta é a notação. Então, na hora de você representar uma grandeza vetorial, você coloca uma flechinha em cima dessa grandeza. Então, há uma grandeza qualquer, que pode ser força, pode ser velocidade, pode ser aceleração, enfim, né? Se você quer dizer que essa grandeza é vetorial, você escreve aqui uma flechinha, né, em cima dessa grandeza. E para caracterizar essa grandeza, você precisa, então, do módulo, da intensidade, precisa fornecer uma certa direção e precisa fornecer um certo sentido. É desta forma que você vai caracterizar essa grandeza vetorial. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de grandezas vetoriais. Velocidade, força, deslocamento, aceleração, impulso, quantidade de movimento, campo elétrico e assim vai, viu, pessoal? Tá? Existem vários exemplos que caracterizam essa grandeza. Aqui tem um exemplo muito simples para a gente entender. Eu tenho um corpo submetido a uma força, tudo bem? Se eu quero caracterizar essa força F, nós precisamos então do seu módulo. Então veja só, aqui meramente representativo. Vamos imaginar que a força aplicada sobre esse corpo aqui seja de 30 newtons, tudo bem? Qual é a direção dessa força? Então aqui é a direção horizontal, tudo bem? Qual é o sentido dessa força? Para a direita.
Então é desta maneira que nós caracterizamos uma grandeza vetorial. Precisamos informar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Tudo bem? Pois bem, agora, de que maneira eu posso geometricamente, então, vamos lá, como é que eu posso representar geometricamente uma grandeza vetorial? E a melhor representação geométrica é uma flecha, uma seta. Veja só. Mas por que uma flecha é uma boa representação geométrica? Primeiro, ele é um segmento de reta, correto? E toda reta nos indica uma direção. Então veja que a flecha e a seta, né, indicam uma direção. A ponta da flecha, né, a pontinha aqui da seta, nos indica o quê? É isso mesmo, indica o seu sentido. Então veja que eu tenho a direção e o sentido. Mas aonde está a representação do módulo dessa grandeza? Gente, o módulo está exatamente no tamanho dessa flecha. Tá? Então, o tamanho dessa flecha é evidente comparado com um padrão. Né? Então, você estabelece um padrão e vê quantas vezes ele é maior, quantas vezes ele é menor em relação ao padrão. Então, o tamanho da flecha, ela representa, portanto, o módulo. Então, daqui para frente, essa flecha, esse segmento de reta orientado, passa a ser chamado de vetor. Vetor, portanto, é esse segmento de reta orientado, que representa a direção, o sentido e também o seu módulo. Correto? Muito bem, aqui, na hora de vocês escreverem um módulo dessa grandeza, existem duas maneiras corretas. Olha só, F igual 10N. Nesse caso, N representa a unidade de força, Newton. Então, essa é a maneira correta de você representar, escrever corretamente a grafia correta da intensidade no módulo da força. Existe uma outra, assim, ó, módulo, então essas duas barrinhas, módulo do vetor força. Nós lemos dessa maneira, módulo do vetor força igual a 10 newtons. Tudo bem? Então, essas são as duas formas, né, aceitas, tá, de você representar a intensidade, o módulo dessa grandeza vetorial. E para finalizar, existe um outro vetor que você precisa aprender agora, né, precisa conhecê-lo, chamado vetor oposto. Mas o que é um vetor oposto a um outro vetor? Veja, esse vetor oposto, ele tem algumas características parecidas com esse vetor. Então, veja esse vetor A, né? O vetor oposto a esse vetor A é um vetor que tem o mesmo módulo, traduzindo, tem o mesmo tamanho. Então, esse vetor, veja, ele tem o mesmo tamanho que o vetor A. Portanto, ele tem o mesmo módulo. Como eles são paralelos, né, vocês estão vendo que esses dois vetores são paralelos, esse vetor de baixo, ele tem a mesma direção. Olha só, mesma direção. Mas o que difere esse vetor com esse, olha só, é o sentido. O sentido desse vetor aqui é contrário a esse. Então, nós dizemos que esse vetor é um vetor oposto a A. Então, para representar que esse vetor oposto, você coloca esse sinal aqui de menos. Ó. Então, a leitura, a maneira de você ler é assim. Ó, vetor, essa parte de cima é vetor, aqui o menos é oposto a A. Então, dizemos assim, vetor oposto a A. Tudo bem? Então, esse vetor é o vetor oposto ao vetor A. Características do vetor oposto a A. Esse vetor tem o mesmo módulo de A, tem a mesma direção, mas ele apresenta um sentido contrário. Tudo bem? Muito bem, nós finalizamos essa primeira parte, né? Essa caracterização, aprendemos então o que é um vetor, né? Mas a segunda parte vamos trabalhar com a operação vetorial. Mais precisamente, vamos falar da soma vetorial. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Tá? Eu desejo então a todos uma boa sorte e muito obrigado. Até lá.